Relatos de caminhoneiros, histórias de terror. Olá, como vão? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje, irei contar relatos de caminhoneiros. Conheci alguns no local onde eu trabalhava que disseram ter passado momentos tenebrosos em algumas estradas desse país. O lobisomem atacou o caminhão. O primeiro relato é de Evandro. Ele disse que estava certa vez rodando pelo estado do Amazonas. Ele tinha poucos quilômetros que havia saído da balsa, mas por lá não era apenas uma travessia normal. Eles tinham que navegar por vários quilômetros para poder chegar onde a estrada continuava. E aquele dia, devido a problemas mecânicos, ele acabou pegando o último barco. A caminhonete, que não estava pesada, acabou sumindo de vista dele na estrada. Da beira daquele rio até a próxima cidade se distanciava em 150 quilômetros. Era asfaltado, porém aquela estrada não era muito boa, cheia de buracos e cercada pela floresta amazônica por todos os lados. Após 20 quilômetros, ele encontra a caminhonete parada na beira da estrada. Parecia que havia batido em algo e estava com o pisca-alerta ligado. Ele desvia da caminhonete e para alguns metros na frente. Ele volta com sua lanterna para tentar ajudar o motorista daquele veículo. Ao se aproximar da caminhonete, ele não encontra o motorista e a frente do veículo estava amassada. Com certeza ele havia atropelado alguma coisa. Ele chama pelo motorista, perguntando se está próximo e se precisava de ajuda. Mas o silêncio toma conta do lugar. Ele chama novamente pelo motorista, mas ele consegue ouvir dentro da mata um grito de um ser humano que parecia estar com muita dor. Aquele grito lhe deu um frio na espinha e ele não sabia o que fazer, pois o grito parecia vir de muito dentro da mata. Ele grita mais forte, perguntando se a pessoa precisa de ajuda. Mas a resposta que ele ouve não é do grito daquele motorista. O uivo vem de dentro da mata, da direção onde estava o motorista. Ele, sem pensar duas vezes, corre de volta para o seu caminhão. Ele entra na cabine, tranca as portas e fica olhando pelo retrovisor. E ele não acredita no que ele acabou de ver saltando de dentro da mata. Mas aquela criatura não tinha as pernas normais como de uma pessoa. Elas tinham a envergadura das patas de um cão. Era uma criatura alta e cheia de pelos, e ele observava tudo pela sombra da criatura dos faróis da caminhonete. Aquele ser estava farejando o chão, procurando para onde tinha ido a pessoa que gritou pelo motorista. E ele pode ver pelo retrovisor a criatura levantando a cabeça e indo na direção do seu veículo. A criatura vem lentamente e aparentava estar enxergando seu rosto pelo retrovisor. Quando a criatura estava pelo meio do caminhão, ela salta para debaixo da carreta. O motorista olha para o outro lado, tentando enxergar alguma coisa, mas do outro lado estava uma escuridão total. Ele fica quieto no seu banco, não queria nem mesmo respirar, para que aquela criatura não percebesse a sua presença. Um silêncio paira pelo lugar por alguns segundos, e quando ele menos espera, ele sente a cabine balançar, e pela frente do caminhão está vindo aquela criatura. Aquele ser tinha rastejado por baixo e estava vindo pela frente da sua cabine. Suas orelhas grandes e pontudas apareceram primeiro, e os seus olhos vermelhos vinham logo atrás. Ele então percebe que aquilo tinha uma aparência de cão ou de um lobo muito grande. Ele tinha o corpo esguio, não era forte, mas aquilo parecia ter uma força descomunal. Aquele ser usava suas garras para se prender na lataria do caminhão. E aquela criatura olha pelo para-brisa diretamente nos olhos do motorista. Aquele ser olhava ao redor, parecia buscar uma entrada para dentro da cabine.
Evandro está paralisado. Ele não tem reação nenhuma. Seus olhos não acreditam no que ele está vendo. Sem ele esperar, a criatura salta no para-brisa do veículo. Somente com um choque faz com que o para-brisa fique trincado. Evandro então percebe que mais um ataque iria quebrar todo o para-brisa e ele não teria mais proteção alguma. A criatura se afasta para trás e, antes de dar o próximo salto, Evandro pressiona a buzina do caminhão. Aquilo parece ter assustado a criatura, que pula para dentro da mata. Rapidamente, Evandro liga sua carreta e sai o mais rápido que pode daquele local. E quando ele pensa que estava livre daquele ser, ele ataca a porta do passageiro. O vidro se despedaça e ele tenta alcançar o braço de Evandro. Ele buzina mais uma vez, a criatura se assusta e sai um pouco de dentro da cabine, mas ainda estava grudada na lateral da sua carreta. Sem muita opção, Evandro leva a carreira até a lateral da pista, esperando que os galhos da floresta pudessem derrubar aquela criatura. Foi uma decisão acertada. Um galho de árvore atinge a lateral da carreta. Com a pancada, ele percebe que aquele ser se desprendeu de sua cabine. E ele não enxerga mais a criatura no espelho retrovisor. E ele não para a carreta até chegar à próxima cidade. Ele arcou com os prejuízos que a carreta teve. Não adiantaria tentar explicar para o patrão que um lobisomem tentou matá-lo. O próximo relato é do motorista Marcos. A morte lhe pediu carona. Marcos estava transitando pelo estado do Piauí. Ele rodava bastante pelas estradas do Nordeste e conhecia cada uma como a palma de sua mão. Certa vez, após abastecer em um posto de gasolina, alguns quilômetros à frente, um homem estava pedindo carona. Marcos não se importou, mas após passar alguns metros, algo na sua cabeça pede para que ele dê carona para aquele homem. Ele estaciona e aquele homem vem correndo e pergunta se ele pode dar carona até a próxima cidade. Marcos responde que sim, mas era algo que ele não entendia o motivo de estar fazendo aquilo. Parecia ser uma vontade muito maior do que a dele de dar carona para aquele homem. Aquele homem agradece a Marcos e entra, e a viagem começa sem problema algum. Marcos pergunta o nome dele. Ele responde dizendo que se chamava Antônio de Castro. Marco pergunta se tinha muito tempo que ele estava pedindo carona. Ele responde que já tinha algumas horas, estava esperando o ônibus, mas o ônibus não passou naquele dia e ele não entendia o motivo. Marcos diz que é melhor ele pedir carona nos postos de gasolina. Dessa forma, os motoristas se sentem mais seguros de oferecer carona para ele. Ele agradece pela dica, diz que estava no posto de gasolina, mas os frentistas não deixou ele perturbar os motoristas. Para não ficar um silêncio na cabine, Marcos puxa assunto com Antônio de Castro. Pergunta a ele o que ele iria fazer na próxima cidade. Ele responde que estava indo a trabalho. Ele queria muito ter ido no ônibus, mas ele não sabia se ele já havia passado ou se estava atrasado. Antônio de Castro agradece Marcos e diz que ele é uma boa pessoa e que provavelmente ele iria viver muitos anos devido à sua bondade. Marcos agradece, mas discorda dele, dizendo que motoristas que oferecem carona para desconhecidos por muitas vezes não chegam ao seu destino. O homem confirma, dizendo que não deixa de ser verdade, mas de aquele dia em diante ele poderia dar carona para quem quer que fosse, que nada lhe iria acontecer. Marcos percebeu que aquela história estava ficando um tanto quanto estranha. Marcos diz que ele não poderia afirmar aquilo, já que não conhecia todas as pessoas do mundo. Antônio de Castro diz que ele não precisa se preocupar com isso, pois daquele dia em diante ele iria estar lhe protegendo. Marcos pergunta como ele iria protegê-lo, já que ele iria descer na próxima cidade. E aquele homem começa a dizer para Marcos todos os acidentes que ele já havia passado
e de todos aqueles que ele recebeu o livramento. Marcos sente um frio na espinha. Ele não tem coragem mais de olhar para o rosto daquele homem, e tudo que ele consegue fazer é firmar na estrada e continuar dirigindo. Antônio de Castro diz que ele não precisa temer, pois ele está ali apenas como carona, e que quando o dia da morte de Marcos chegar, vai ser somente quando ele estiver depois dos 90 anos. Depois que aquele homem diz todas aquelas coisas, eles dirigem por vários quilômetros em silêncio, até que após uma curva, eles veem um ônibus parado. E Antônio de Castro diz que aquele era o seu ônibus, que realmente já havia passado do local antes dele chegar. Ele pede que Marcos encoste, que ele vai continuar a viagem junto com o ônibus. Após passar do ônibus, Marcos encosta o seu caminhão. Aquele homem agradece, desce do caminhão e Marcos pode vê-lo indo em direção ao ônibus pelo seu espelho retrovisor. Quando aquele homem some atrás do caminhão, Marcos segue sua viagem e ele continua em silêncio, sem mesmo escutar músicas por vários quilômetros. Mas depois de 50 quilômetros, ele passa aquela sensação ruim e volta a ter vontade de ouvir música. Alguns dias depois, ele soube que um ônibus se acidentou naquela estrada onde ele estava, e que ele acredita que provavelmente era o ônibus o qual ele encostou para que Antônio pudesse seguir viagem. Naquele acidente, mais de 10 pessoas haviam morrido, e ele acredita que ele realmente deu carona para a morte. A próxima história, quem contou foi o motorista Charles. O touro fantasma no Goiás. Charles estava dirigindo pela GO 164. Aquela é uma estrada muito tranquila, tem pouco trânsito de veículos e o asfalto é muito bom. A diferença é que você dirige por vários quilômetros sem encontrar nem entradas de fazenda e nem mesmo algum carro. Charles estava dirigindo tranquilamente em uma tarde chuvosa. Ele estava ouvindo o sertanejo raiz no MP3 e aquelas músicas o deixavam bastante feliz, fazendo ele lembrar de quando era criança e morava na roça com seus pais. Mas ele precisa frear bruscamente, pois um touro estava parado no meio da pista. Ele quase atropela o animal, mas mesmo estar bastante próximo, aquele animal não esboça reação. Olha para o veículo, olha para o motorista e continua parado. Charles acelera o caminhão, esperando que o touro saia da frente. Ele usa a sua buzina, mas o animal continua sem mostrar reação. Ele engata ré, vai para trás e tenta contornar o animal. Ele passa pelo touro, que continua parado no meio da pista. Ele continua seu caminho e não se importa mais com aquele animal. Ele dirige por mais alguns quilômetros e, novamente, o touro aparece no meio da pista. Ele pensa que é outro animal, mas ao chegar próximo, ele percebe que é o mesmo touro. E não tinha como aquele animal estar na sua frente, pois ele estava dirigindo a próximo de 80 km por hora. Ele faz o mesmo processo, recua o caminhão e segue seu caminho. Porém, alguns quilômetros à frente, novamente aquele touro aparece no meio da pista. Ele então acredita que o espírito daquele animal quer lhe passar alguma mensagem. Charles fica parado por alguns minutos na pista, esperando que aquele animal fizesse algo. Mas enquanto ele estava dentro da cabine, aquele touro continuava parado no meio da pista. Charles percebeu que precisava descer e ficar na chuva junto com o touro para receber a mensagem que ele queria passar. Charles então desce e vai para a frente do caminhão, próximo de onde aquele touro estava. Finalmente, aquele touro dá um mugido, e o espírito de um senhor aparece logo atrás do touro, tocando ele e o fazendo atravessar para o outro lado da pista. E aquele touro e o homem somem na chuva quando chegam na cerca do pasto que havia do outro lado. Charles se emociona com aquilo,
e ele acredita saber a mensagem que o espírito do touro queria lhe passar. E ao chegar na próxima cidade, ele recebe a confirmação por celular, dizendo que seu pai tinha falecido há poucas horas. Seu pai já era bastante idoso, mas mesmo assim gostava bastante de trabalhar na roça que eles tinham. Após entregar o caminhão, ele viaja e vai para o velório do seu amado pai. Essas foram as histórias de hoje. Fiquem bem.